Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Preparei um vídeo bem legal para vocês, começando aí com essa notícia e essa senadora Elisiane se manifestando aí contra a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, que eles chamam de criminosos. No qual ela informa que é elemento para novos ataques. Vamos ouvir o que ela falou, mas antes da gente ir pro vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Bora pro vídeo. Senadora, a senhora foi a relatora da CPMI do 8 de janeiro. Como vê o PL da anistia? Olha, eu acho que é muito ruim, né? Porque você tem, pô, alguém diz assim, olha, nós vamos comparar o que nós tivemos lá atrás, a partir do golpe de 64, né? E lá nos anos 70, ali costurando para 80, nós tivemos a anistia, que foi muito necessário naquele momento pelas condições políticas vigentes do momento, né? Então você deveria fazer algum tipo de acordo para pôr fim àquela ditadura que ceifou a vida de centenas de pessoas que lutaram pela liberdade naquele período. Então, ali foi um retrato, um recorte diferenciado. Ou se fazia uma anistia, ou se fazia um grande acordo na tentativa de romper aquele terrível momento da ditadura militar, ou a gente não sabe como estaria até hoje a sociedade brasileira. Então, aquele é o momento. Esse momento que nós estamos vivendo é outro. Nós temos um fortalecimento das instituições do Brasil. Eu acho que o Brasil deu um recado para o mundo quando nós tivemos, por exemplo, uma tentativa e uma participação, inclusive do ex-presidente Bolsonaro, em relação a incentivo, né, com os atos do 8 de janeiro, ele acabou ficando inelegível e nós tivemos, para além de prisão, vários outros processos em cursos agora. Então, eu acho que você anistiar, você pode estar dando um elemento, não é, que possa impulsionar, infelizmente, novos ataques contra a democracia e aqui a Praça dos Três Poderes. Eu acho que em todos os momentos, se você for ver por que às vezes a violência contra a mulher ocorre, ou aumenta, ou se perpetua, porque o nível de impunidade é muito grande. Então, a impunidade, ela é fruto da não punição. Ou você pune, ou você aumenta a impunidade. Ou você pune um ato dessa natureza, que foi claramente, frontalmente contra a democracia, ou você está chancelando e abrindo a possibilidade de novos ataques. Então, eu acho que isso não tem que ocorrer por parte do parlamento brasileiro. Agora, no âmbito da justiça, se tiver que fazer algum tipo de entendimento, é claro que quem cometeu um ato maior, um crime maior e um crime menor, a pena tem que ser diferenciada. Você não pode dar a mesma pena para quem cometeu crimes diferentes, potencial ofensivo diferente. Agora, isso não é uma ação do Congresso Nacional, isso é uma ação no âmbito da Justiça. A Justiça, com seus elementos, né, dando os direitos que são peculiares do Estado Democrático de Direito, que é o direito à ampla defesa, né, o direito ao contraditório, depois disso, é claro, a decisão e a punição devam ocorrer. Mas eu acho que, por parte do Congresso Nacional, uma anistia vai soar muito ruim para os defensores da democracia no Brasil. Aqui, Donald Trump, movimentos políticos mundiais, opiniões sobre esses movimentos políticos e alguém que foi presidente da República e tem uma baita de uma amizade ali com o núcleo de Donald Trump, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele publicou um artigo neste fim de semana, foi na Folha de São Paulo, falando sobre esse movimento da direita, e ele exalta a direita, afirma que a esquerda envelheceu e continua apostando na polarização. A Clarice Oliveira, que leu também esse artigo, vem aqui contar para a gente em detalhes sobre isso. Te surpreende em algo o posicionamento? Jair Bolsonaro está puxando uma sardinha, lógico, para o seu núcleo eleitoral. De que maneira o faz? Mais do que uma sardinha, né? Isso é parte da estratégia de Jair Bolsonaro, Elisa, que foi desenhada aí já pegando embalo na eleição americana para se consolidar aí, se firmar como principal líder da direita no Brasil. Então, a gente vem observando já há alguns dias vários movimentos de Jair Bolsonaro para se colocar como grande porta-voz da direita no Brasil, porque há o entendimento dentro do seu grupo político que a eleição de Donald Trump é um impulso muito importante e um catalisador ali, um elemento que contribui para acirrar a polarização aqui no Brasil. A gente vinha falando desde as eleições municipais que o centro, a centro-direita tinham saído mais
mais fortes das urnas. Isso enfraquecia um pouco essa política de extremos que a gente viu nos últimos tempos aqui no Brasil. Mas a eleição de Donald Trump muda um pouco esse cenário na avaliação de Jair Bolsonaro. Como que ele vem nesse artigo da Folha? Ele faz ali uma provocação à esquerda, dizendo que aceitem a democracia, que, segundo ele, a direita demonstrou que é, sim, a favor da democracia. A gente sabe que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de uma investigação por um suposto golpe de Estado. Então, ele faz esse jogo aí de palavras que remete, é claro, ao 8 de janeiro e a outras investigações que pesam contra o ex-presidente. Ele usa tudo isso para dizer que, na verdade, o que está sendo dito pelo povo, não só aqui, mas mundialmente, é que a direita está avançando, a direita está crescendo e a direita está mais forte. E ele usa as eleições nos Estados Unidos para dar isso como exemplo. Então, em relação aqui ao Brasil, Elisa, o que Jair Bolsonaro diz ali, resumidamente, claro, nesse artigo, que é bastante extenso, ele afirma que a esquerda envelheceu, que o discurso se perdeu ao longo do caminho e que hoje a direita está dialogando muito melhor com a população, inclusive mais pobre. Então, tudo isso vem amarrado nesse raciocínio do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso vem dentro dessa estratégia específica. Elisa, como a gente falou, Bolsonaro quer se firmar como o principal líder da direita e ele quer principalmente controlar todo o processo de sucessão ali, de montagem de uma chapa para 2026. A gente sabe que tem outros nomes da direita que estão aí surgindo, ganhando projeção na esteira da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o fato de ele não poder disputar eleições e ainda ter outras investigações contra ele que podem trazer novas sentenças desse tipo. E aí Jair Bolsonaro quer estancar esse movimento e garantir que ele próprio continue sendo a principal voz da direita. Então a tendência, segundo os aliados dele, é que ele continue falando cada vez mais nesse tom, cada vez mais se apresentando como grande porta-voz desse grupo político aqui no Brasil. Está falando da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, ainda falta um recurso para o Supremo Tribunal Federal e é sobre a Suprema Corte que eu quero discutir contigo, Luísa Martins, porque na visão dos magistrados, a eleição de Trump é o timing ideal para a regulação das redes sociais? Conta pra gente. Uribe, boa tarde para você, boa tarde para Clarice e todos que estão conosco, uma ótima semana a todos. Uribe, na verdade, esse julgamento já estava marcado há algumas semanas, né? Está marcado agora para o dia 27 de novembro, mas a leitura ali nos bastidores da corte é que a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos reforça que esse é um bom timing, né? Para finalmente dar uma resposta em relação a um tema aí que já vem se arrastando e gerando, inclusive, atrito, algum atrito entre os poderes ali, na medida em que o próprio Congresso Nacional teve o seu tempo para discutir esse tema, né? Para votar ali o inquérito das fake news. Acabou não fazendo isso e isso abriu espaço para que o Supremo pudesse finalmente colocar essa pauta, essa ação, né, no calendário de julgamentos do plenário agora no dia 27. A leitura ali dos ministros, Uribe, é que esse vai ser um dos principais julgamentos do ano, um marco não só para as próximas eleições brasileiras, mas para a democracia de uma forma geral e essa relação com a eleição do presidente americano, do novo presidente americano, é feita porque, na percepção dos ministros, há uma maneira muito semelhante entre a forma que os bolsonaristas e os trumpistas usam as redes sociais, né? Alimentando ali, retroalimentando o chamado algoritmo do ódio, com publicações ali que até possam incitar atos antidemocráticos, né? Espalhar notícias falsas e promover, né, esses discursos de ódio. E isso segundo a avaliação desses ministros, é importante colocar ali uma posição do Supremo de que o Judiciário está atento à postura das chamadas Big Techs, né, das plataformas digitais. A gente lembra que este ano o X ficou bloqueado por cerca de um mês justamente por descumprir as decisões judiciais de remoção de conteúdo indevido, considerado indevido ali pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois essas decisões foram todas referendadas ali colegiadamente pelo Supremo Tribunal Federal. E há
há uma necessidade, na visão dos ministros, de realmente regulamentar, né? Colocar regras mais claras que prevejam ali uma postura mais proativa das plataformas nessa questão da remoção de conteúdo indevido. A gente lembra também que esse ano, nas eleições de 2024, esse não chegou a ser um super problema, né? Houve ali uma avaliação de que as plataformas foram, de fato, mais colaborativas do que foram nas eleições de 2018, 2020 e 2022, por exemplo. Mas, ainda assim, a percepção é de que esse tema não perdeu o senso de urgência, que precisa, de fato, haver uma resposta da Corte em relação às regras, né? E qual deve ser a responsabilização das plataformas pelos conteúdos publicados por terceiros. Esse é o ponto principal da discussão, né? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê que as plataformas só podem ser responsabilizadas se descumprirem ordens judiciais de remoção de conteúdo. E a ideia do Supremo é justamente colocar as plataformas como figuras ali, sujeitos ativos, né? Para promover a remoção desses conteúdos indevidos e tornar o ambiente digital um pouco mais compatível aí com os princípios democráticos. É que a gente fala do vazio, né? O Congresso Nacional não se debruçou, tinha o PL das fake news que ficou parado, com resistência. Cabe ao Supremo Tribunal Federal se debruçar sobre esse assunto, até porque foi acionado para isso, né, Luísa? E só para arrematar bem rapidinho, a gente lembra que no ano passado esse tema chegou a ser pautado ali para a pauta do plenário, e aí o ministro Dias Toffoli, que é um dos relatores, disse, olha, esse é um assunto que preferencialmente deve ser discutido no Congresso Nacional, na arena política, então vamos dar espaço, tirar de pauta para o Congresso avançar. O Congresso não avançou, o Supremo colocou o processo de novo. We don't have free speech, then we just don't have a free country. It's as simple as that. If this most fundamental right is allowed to perish, then the rest of our rights and liberties will topple, just like dominoes, one by one. They'll go down. That's why today I'm announcing my plan to shatter the left-wing censorship regime and to reclaim the right to free speech for all Americans. And reclaim is a very important word in this case because they've taken it away. In recent weeks, bombshell reports have confirmed that a sinister group of deep state bureaucrats, Silicon Valley tyrants, left-wing activists, and depraved corporate news media have been conspiring to manipulate and silence the American people. They have collaborated to suppress vital information on everything from elections to public health. The censorship cartel must be dismantled and destroyed, and it must happen immediately. And here's my plan. First, within hours of my inauguration, I will sign an executive order banning any federal department or agency from colluding with any organization, business, or person to censor, limit, categorize, or impede the lawful speech of American citizens. I will then ban federal money from being used to label domestic speech as mis or disinformation. And I will begin the process of identifying and firing every federal bureaucrat who has engaged in domestic censorship, directly or indirectly, whether they are the Department of Homeland Security, the Department of Health, Human Services, the FBI, the DOJ, no matter who they are. Second, I will order the Department of Justice to investigate all parties involved in the new online censorship regime, which is absolutely destructive and terrible, and to aggressively prosecute any and all crimes identified. These include possible violations of federal civil rights law, campaign finance laws, federal election law, securities law, and antitrust laws, the Hatch Act, and a host of other potential criminal, civil, regulatory, and constitutional offenses. Lula concedeu uma entrevista à Rede TV há alguns dias e comentou a respeito da questão entre o Brasil e a Venezuela. Lula disse que Nicolás Maduro não é um problema do Brasil. Vamos acompanhar. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai tratar de outros países e de outros presidentes. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Então é o seguinte, sabe, eu quero que a Venezuela viva bem, que, sabe, eles cuidem do povo com dignidade, sabe, e eu vou cuidar do Brasil. O Maduro cuida dele, o povo venezuelano cuida do Maduro, eu cuido do Brasil e vamos seguir em frente. Que rabo preso que esse cara tem com o Maduro, hein?
Maduro humilhou ele publicamente, o ditador humilhou ele publicamente, ele simplesmente enfiou o rabo entre as pernas para todo mundo ver. É um capacho mesmo de ditador. Vem falar que todo mundo sabe que o que o Maduro fez com ele já, né, publicamente. E simplesmente ele fala que o problema da Venezuela, o Maduro cuida de lá, que ele cuida daqui. Maduro tem alguma carta aí na manga contra esse capacho dele, porque acho que é assim que a gente tem que falar, né? E aí vem a questão de regular as redes sociais. Por quê? Porque ele sabe que a casa vai cair, né? E vai cair com força. Então, importante para o governo atual e para o STF, né? Controlar todo o discurso, tanto das redes sociais como da mídia tradicional. A guerra começou, né? Como eles falam, né? Que eles dizem que os bolsonaristas e os trumpistas que disseminam discurso de ódio e desinformação, por isso que devem controlar, devem regular as redes sociais por conta dos trumpistas e bolsonaristas que disseminam ódio e desinformação. Mas no pronunciamento de Trump, ele deixou claro, né, que esse quartel deve ser destruído o mais rápido possível. Será se vai respingar alguma coisinha de lá aqui no Brasil? É o que a gente espera, né? E temos a senadora, né, que fala que anistiar os envolvidos do 8 de janeiro, abre aspas, seria dando elemento para novos ataques. Seria impunidade. Seria dar impunidade para esses envolvidos. Seria um caso de impunidade. E os casos de impunidade que a gente tem envolvido, os envolvidos aí na Lava Jato, que estão tendo perdão, que estão tendo a liberdade aí. Inclusive, alguns podem até, possivelmente em 2026, se candidatarem, concorrerem a alguma vaga aí, de deputado, quem sabe. E o jornalista, como sempre, né? Tratando como normal o STF legislar para censurar as pessoas, junto às redes sociais que vão censurar tudo, e com a perseguição eles vão censurar as redes sociais, consequentemente vem a perseguição com os conservadores, né? Eles controlando as redes sociais, a gente sabe muito bem o que vai acontecer, né? E por fim, o povo não entendeu que não existe direita sem Bolsonaro.